Em Dose Dupla começando, sejam muito bem-vindas, mulheres transformadas, intencionais e posicionadas desse podcast. Eu me chamo Michele Carvalho. E eu, Tatiane Bettiol. E nós somos mulheres completamente diferentes, né, Michi? Nós somos, né? Mas com um único propósito: transformar a tua vida, mulher. E continuando, né, com gostinho de Quero Mais, parte 3. Uhul! Ali vamos querer um pouquinho mais de ti. Compartilha conosco um testemunho assim impactante na tua vida, algo que possa estar edificando as mulheres que estão assistindo esse episódio hoje, né? E para as mulheres que não assistiram a parte 1 e a parte 2 já estão perdendo, né? Finalizou esse vídeo, já vai lá assistir a parte 1 e a parte 2, que com certeza vocês já vão estar no processo aí de transformação, né? De transformação. E façam como eu e a Tati fizemos, né? Peguem e se agarrem, gente, nesse testemunho extraordinário que, assim, olha, certamente nós estamos saindo daqui muito mais edificadas do que quando a gente entrou. Com certeza. Será sempre assim, né? Amém. Porque vocês não têm ideia, né, das coisas que acontecem lá fora e das pessoas que Deus vai trazer aqui, das histórias que vocês nem imaginariam que um dia vocês poderiam talvez ouvir, né? Glória a Deus. E é pra edificação mesmo, né, da vida de outras pessoas, então se trata só de propósito mesmo, né? Amém. Bom, o testemunho que eu gostaria muito de partilhar com vocês, né, com as pessoas que estão nos assistindo, então, é referente a perdão, né? Eu acredito que é uma das coisas que nós mais enfrentamos, talvez, na nossa vida, né? Eu tive, assim, um relacionamento muito conturbado, né, com a minha mãe, desde a minha infância, assim, né? Por uma questão, talvez, de tudo que aconteceu, então, ali na minha infância, as coisas se tornaram, às vezes, até um pouco mais difíceis, né? E posso dizer que em alguns momentos até me tornei até um pouco, talvez, rebelde, talvez intolerante, né? Muitas vezes a minha mãe, ela por vezes queria muito me direcionar em algumas questões da minha vida, né? E eu já havia decidido que quem decidiria tudo sobre mim, né, seria eu. Então, para ela foi um grande desafio, né? Só que vocês sabem que é muito interessante que eu não conseguia imaginar que o problema, na verdade, estava em mim. Nossa. Quando, na verdade, eu achava que a minha mãe não estava, talvez, falando comigo da forma como eu gostaria que ela falasse, né? Me tratando da forma como eu gostaria que ela me tratasse, sabe? E, às vezes, a gente cria uma certa casca na gente que impede, às vezes, as pessoas de chegarem até nós, né? Então, a gente tinha, assim, inúmeras discussões, muitas discussões. E assim, a minha mãe, ela foi uma mulher muito dura também, mas se trata também de saber o que a minha mãe teve lá na vida dela, né? O que ela passou. O que ela passou, qual foi a educação que ela teve, como ela poderia me dar algo que ela não tinha, que ela não teve a oportunidade de ter na vida dela. Então, às vezes eu queria... Minha mãe sempre foi muito trabalhadora, uma mulher que saía de madrugada de casa, pegava ônibus debaixo de sol, de chuva, na madrugada, às vezes assim, 4 horas da manhã, tava tudo escuro, ia trabalhar, sabe? Eu lembro da minha mãe, a gente era pequena e nós não tínhamos carro na época, né? E eu lembro de quantas vezes ela voltava para casa, até me emociono lembrando disso. Ela ia pro mercado, fazia compra, como nós não tínhamos carro e ela não queria gastar dinheiro, tipo assim, ela não se via pagando um táxi, ela voltava com aquelas sacolas na mão. Chegava em casa, às vezes, com aquela marca de sacola, aqueles vergões no braço, né, toda machucada, e sempre trazia algo para os filhos, assim, que era uma coisa que cada um gostava, ela sempre trazia do mercado, né. Que delícia. E, por vezes, assim, ela não conseguia dar carinho, e eu gostaria muito que minha mãe talvez fosse carinhosa, sabe? Eu queria, às vezes, beijo, abraço, mas ela, acho que também por 4 filhos, às vezes ela não tinha nem tempo, né? Porque ela sempre foi muito sistemática com limpeza, organização. A nossa roupa tinha que estar cheirando a amaciante. A gente era, como diz o pessoal, pobre, mas era limpinho. Graças a Deus. A gente era pobre, mas era limpinho. Então, a casa dela, sabe, sim, foi muito limpa, assim, ela assim, foi muito exigente com tudo. Mas a gente queria tempo de qualidade, e eu mais ainda, sabe?
Então, muitas vezes a gente discutia, a gente brigava, viam palavras difíceis dela pra mim, que eu gravava e guardava aquilo no meu coração, e muitas vezes saía de mim pra ela, né? E eu lembro que no ano de 2020 e 2021, nós chegamos aqui, 2022 nós chegamos aqui em Bento, e a minha mãe, ela tinha recém tido um diagnóstico, né, sobre um tumor que ela tinha descoberto ali no bem inicialzinho no estômago, né? E eu vim pra cá então com uma expectativa, né, de fazer ele ter uma vida melhor, embora eu tivesse tido bons cargos, enfim, mas eu nunca tive um salário muito, muito bom, né, que você pode falar assim, ganhava 20, 30 mil reais, poderia dar pra ela um conforto, uma vida que ela merecia, né. E quando eu vim pra cá, eu tinha essa expectativa, né, pelos planos, pelo planejamento que foi feito, né. Sim. E aí, eu decidi vir, comuniquei à minha família e falei assim, olha, eu tive uma proposta, né, para ir para o Rio Grande do Sul, né, e eu gostaria muito de ouvir, saber o que vocês acham. Eu tô com um pouco de dúvida, né, se vou, se não vou, o que vocês acham. Aí conversei com a minha irmã, né, minha irmã falou, olha, a mãe acabou de ter o diagnóstico, a gente não sabe quando vai ser a cirurgia, né, enfim, mas o que vai adiantar você estar perto, né, e perdendo a oportunidade, talvez, de ter uma vida melhor, diferente. Fui conversar com o meu pai também sobre isso, e o meu pai sempre foi o pai que nos impulsionou. E eu lembro que meu pai falou assim pra mim, Alessandra, vá, não vai adiantar você ficar, e o que Deus quiser que aconteça, vai acontecer. E eu vim, só que eu vim com o meu coração muito apertado. Pela minha mãe eu não teria vindo, né? E ela queria muito ter a gente ali perto. Só que as possibilidades de crescimento naquele momento estavam todas apontando pra cá. Pra eu vir pra cá fazer aquilo naquele momento. Eu falei, mãe, eu vou trabalhar e vou te dar uma vida melhor, né? E eu lembro que a gente chegou aqui, então passamos por um grande susto, porque dentro de 15 dias a promessa que havia sido nos feita se desfez, e eu me vi na rua com 4 crianças, com 4 filhos, né? E eu me lembro que eu fiquei mais de 30 dias, assim, eu chorava muito, eu não conseguia sair da cama, e foi hoje, inclusive, eu cheguei na nossa igreja, né, porque eu liguei, eu pedi para reservar um horário para um aconselhamento, porque embora essas coisas, esses tumultos fossem acontecendo muitas vezes, a minha busca sempre foi em Deus. Eu nunca tinha uma outra opção, sabe, eu preciso procurar Deus, é onde ele vai estar, numa igreja, em alguém espiritual, alguma pessoa que possa, né, estar me dando uma assessoria. Então, graças a Deus, fui muito bem acolhida, né, na nossa igreja, até hoje somos, né, muito bem cuidados mesmo, eu louvo a Deus por isso. E aí, depois de alguns meses, então, minha mãe precisou passar por uma cirurgia, e a minha mãe precisou, então, retirar o estômago. Eu lembro que o impacto de tudo aquilo que estava acontecendo comigo naquele momento, e o impacto do que estava acontecendo na vida da minha mãe, foram coisas que se somaram, assim, naquele momento, e eu só imaginava. Eu troquei o privilégio de estar do lado da minha mãe no momento mais difícil que ela teve, mesmo embora naquele momento eu estava pensando em dar e proporcionar para todos nós, tanto para mim quanto para eles, uma vida melhor. Sim. E eu acabei perdendo, eu vou acabar perdendo a minha mãe. E esse era o meu pensamento, né? E aí ela começou a perder muito peso, E eu ligava para ela todos os dias quase e falava, me perdoa, né? Me perdoa pelo fato de eu não ter permanecido do teu lado, né? E ela perdendo muito peso, assim. Ela chegou, a minha mãe, ela depois até manda uma foto para vocês colocarem, porque eu acho que é muito legal as pessoas entenderem o contexto daquilo que a gente tá falando, né? Mas ela, assim, foi muito fortinha. E de repente ela tava ali com quase 50 quilos. Meu Deus. Né? Assim, e eu falava assim, foram escolhas muito difíceis. Eu não escolhi ter esse momento, assim, de ver a minha mãe participar de uma cirurgia tão delicada, porque ela precisou remover o estômago e tudo mais, né? E eu consegui, assim, lembrar dos momentos da infância que muitas vezes a gente tinha os nossos conflitos e eu pedia ali perdão para ela.
mesmo muitas vezes estando certa, ela muitas vezes estando errada e ela estando certa também, muitas vezes a gente tinha os nossos conflitos e aquilo não saía da minha cabeça, e eu me lembrei de um momento assim muito especial. Quando eu tinha ali por volta de uns 15 anos, eu fiz um retiro espiritual. Um retiro muito lindo, assim, como se fosse hoje o nosso Impacto, mas eram 3 dias, né, que a gente ficava fixo ali, né? E eu lembro que na época a minha mãe, assim, a gente apanhava bastante, sabe? Tipo assim, porque era a educação da época, né? Os pais, eles tinham mais esse negócio de corrigir dessa forma. E eu aprontava, então eu apanhava mais do que todo mundo sempre, né? E aí, eu lembro que dentro desse retiro, então, Deus falou comigo sobre a questão do perdão, né? E eu lembro que nesse dia, eu cheguei dentro da minha casa, dentro da casa dos meus pais, assim, eu voltei do retiro. No final do retiro a gente recebe algumas cartas, assim, de toda a família. Eu lembro que tava a carta dos meus pais e tudo mais, né? E eu voltei e eu falei assim pra ela: mãe, eu gostaria muito de ter um momento contigo. Só que a minha mãe, ela não conseguia muito parar as coisas. Eu lembro que naquele dia ela estava ali na pia cortando um frango, ela tinha uma faca enorme de desossar frango, que ela era especialista, sabe? Eles vieram do norte, né? Faziam isso sempre para comer, né? E ela: pode falar, eu tô te ouvindo. Não, mas eu gostaria de falar com você agora, né? A senhora pode parar? Eu queria muito, sabe? Assim, aquele momento com ela, mas ela não parava. E aí eu olhei pra ela e falei assim: olha, eu sei que às vezes a senhora tá corrida e tudo mais, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu sentei na mesa da cozinha e olhei pra ela e falei assim: eu gostaria de dizer pra você que, independente de todas as dores que um dia eu tenha causado em você, ou que a senhora tem causado em mim, eu gostaria muito de te pedir perdão e gostaria de dizer que eu te perdoo. Eu te perdoo por todas as vezes que a senhora não conseguiu me dar um abraço, por todas as vezes que a senhora não conseguiu visualizar a questão do abuso que estava acontecendo comigo. Eu te perdoo por todas as palavras que a senhora falou pra mim e eu fui colocando tudo aquilo. E eu lembro que a velocidade da mão da minha mãe, ela tava assim, sabe, no começo, ela tava muito rápida e a mão dela foi parando. A mão dela foi parando e ela não conseguia mais, eu acho, cortar o frango. O olhinho dela encheu de lágrima e eu consegui visualizar, sabe? As lágrimas no olho dela escorrendo, né? E às vezes a gente E ela parou e ela olhou pra mim naquele momento e ela falou assim: obrigado, filha, eu também te perdoo por tudo que você fez de errado, né, e tudo mais. E nessa época eu lembrei aqui, né, de tudo que eu tinha passado, de tudo que eu tinha feito, do fato de ter aberto mão de estar ali do lado da minha mãe, mesmo sendo por uma questão da expectativa, né, mas que isso possa ficar como um caminho, né, para as pessoas que estão nos assistindo, porque às vezes a gente não entende as dores que os nossos pais tem, né, os lugares de onde eles vieram, as coisas que eles passaram, né, e como que a minha mãe poderia ter sido uma mulher, talvez ela foi muito atenciosa. Mas mais presente, né? Ela me deu amor na linguagem dela. Fez o melhor, né? Sim, ela fez o melhor. E a linguagem de amor dela era serviço, então ela acreditava que se ela estava limpando a casa, fazendo a comida, né, colocando na mesa, ela estava me amando. E a minha linguagem de amor era carinho, tempo de qualidade. Então, na minha cabeça, ela não estava me amando. Olha que loucura, né? Ela estava achando que estava fazendo tudo certo e eu achando que ela estava fazendo tudo errado, né? Mas cada uma de nós tinha a sua essência e precisávamos trabalhar isso, então, na nossa vida, né? Hoje, para a glória de Deus, então... Eu, depois que passou a cirurgia da minha mãe, né, eu pedi, né, esse perdão de novo para ela, né, e por mais que eu tenha passado por momentos muito impactantes também na minha vida, como a questão do nascimento do meu filho e outras coisas que eu também passei, eu gostaria muito de trazer essa questão do relacionamento de pais, de mães, de filhos, né, aqui, porque são coisas que estão presentes no nosso dia a dia, né? Sim. A minha mãe, ela, mesmo à distância, me liberou perdão de lá, né? Ela veio de lá até aqui passar o nosso primeiro Natal conosco aqui em Bento Gonçalves, né? E a gente não
faz ideia do que o amor de uma mãe faz, né? Mas mesmo depois dela ter tirado o estômago, dela ter perdido aqueles quilos, dela ter ficado tão magrinha, o amor dela e o ato de serviço fez com que ela entrasse dentro de um carro, viajasse mais de 1.000 quilômetros para poder vir me ver, né? Então, eu precisei liberar perdão pra minha mãe, sabe? Assim, eu precisei pedir perdão pra ela, porque a ignorância me impedia naquele momento de enxergar que ela tava dando melhor. Que ela tava fazendo melhor e que continua desde lá fazendo melhor, né? Essa semana mesmo ela tá fazendo bolachinha pra mandar pelo correio pros meus filhos comerem, a linguagem de amor dela, né? Então, que vocês possam perdoar os seus pais, né? Pelos erros, pelas falhas, pelos momentos em que muitas vezes eles não conseguiram talvez parar pra te olhar, pra te ver, né? Porque na cabeça deles, eles realmente estavam fazendo tudo certo, né? Então, eu quero deixar aqui também o meu te amo, mãe. Mais uma vez, muito obrigada por tudo que você fez por mim. E mais uma vez aqui em Rede Nacional, quero pedir perdão por não ter te compreendido melhor. Amém, amiga. E Ali, pra gente finalizar então esse episódio emocionante, né, gente? E cheio de amor, cheio de perdão, né? Deixa um recado para essas mulheres, né? Um recado para as nossas mulheres chip, né? De transformação para a vida delas. Conselho que talvez como mãe você possa deixar. Nunca desistam dos seus filhos, né? Não abram mão deles, nem mesmo na essência deles. Os meus não desistiram de mim, né? Mesmo não tendo sabedoria, mesmo não tendo ferramentas e o conhecimento que nós temos hoje dentro da internet, por exemplo, nos ensinando como a gente pode lidar, como a gente pode conhecer a linguagem de amor, o perfil comportamental dos nossos filhos. Eles fizeram tudo o que podiam, né? Que os pais de hoje, eu gostaria muito mesmo de falar sobre isso, né? Que as mães de hoje, principalmente, não abandonem os seus filhos, né? Que vocês possam buscar ajuda, que vocês possam buscar a Deus, né? Que sara todas as feridas, que restaure e cura todas as nossas dores, né? E que foi e é, né, um pai restaurador. Eu tive o meu relacionamento, graças a Deus, restaurado com a minha mãe. E hoje procuro diariamente restaurar cada vez em qualquer momento que eu sinto que esse relacionamento é quebrado em algum momento com os meus filhos, num momento de correção ou alguma coisa, mas o nosso amor de mãe, ele rompe barreiras. E a Bíblia fala que ensina o teu filho, ensina o menino no caminho que deve andar e quando for velho jamais se desviará dele, né? Verdade. Tudo que eu aprendi até aqui, né, com os meus pais, primeiramente a questão do trabalho. O meu pai, ele começou a trabalhar muito cedo. O meu pai conseguiu colocar um chinelo no pé, ele tinha 6 anos de idade. E todo esse ensinamento que nós tivemos dentro da nossa casa fez com que todos nós fôssemos trabalhar. Nossa. Hoje, todos os meus irmãos trabalham, né? Eles conseguiram passar essa mensagem para nós. Então, às vezes a gente acredita que a nossa mensagem não tá chegando nos nossos filhos, né? Mas ela tá. E na hora certa ela chega. Então que famílias possam ser restauradas, né? Casas possam ser reconstruídas em nome de Jesus através da presença de Deus. Amém. Ali, muito, muito, muito obrigada, né, por esses 3 momentos muito especiais. Eu tenho certeza, né, que agora tem mulheres que precisam realmente, né, desse momento de parar para refletir, né, e de alguma forma, com certeza, né, tu atingiu essas mulheres. Amém. Tu é um vaso precioso. Amém. Né? Obrigada por disponibilizar o teu tempo, né, para falar, né, do que Jesus é capaz de fazer nas Amém. Nossas vidas, né, que tu possa engrandecer cada vez mais o nome dele. Amém. E consequentemente a gente vai crescendo primeiro em nós, né? Depois através de nós, Amém. Né? Amém. Mulheres, né, que ficaram até aqui, não esqueçam, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem aqui, Mulher Tip, hashtag Mulher Tip, né? Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Um beijo e fiquem com Deus. Amém. Beijo.